Estamos no ar, Rede Notícia pela tela da TV Horizonte, no canal 30.1, no nosso YouTube, no tvhorizonte.oficial, no som da América FM nos 107,1 e também nas ondas sonoras da Cultura M nos 830 kHz. Hoje é sexta-feira, 12 de setembro de 2025, agora na capital mineira, 12 horas 5 minutos. Muito prazer, eu sou André Santos. Boa tarde, Janaína. Boa tarde, André. Boa tarde a todos. Eu sou Janaína Regiane e a partir de agora você vai acompanhar conosco o que é notícia aqui em Belo Horizonte, em Minas Gerais, no Brasil todo e também no mundo inteiro. E eu quero convidar você a acompanhar as nossas redes sociais. Nós estamos no YouTube, um canal exclusivo que é o Rede Notícia TVH e conto com você para bater a meta de 6 mil inscritos. Já estamos quase lá e contamos com você. E tem também o Instagram. Você pode seguir a gente no @TV Horizonte Oficial, @Rádio América Oficial e pelo nosso aplicativo Vox. É só você baixar no seu celular, é gratuito, não vai ocupar quase nada da memória do seu aparelho e você vai poder ouvir a Rádio América, assistir a TV Horizonte de onde você estiver. Então, já baixe também o nosso aplicativo Vox. Agora em Belo Horizonte, 12 horas e 6 minutos. E a gente começa o Rede Notícia dessa sexta-feira com a informação de que o Ministério Público do Estado de Minas Gerais formalizou a denúncia contra o empresário René da Silva Nogueira Júnior, apontado como autor dos disparos que mataram o gari Laudemir Fernandes no dia 11 de agosto, no bairro Vista Alegre, região oeste de Belo Horizonte. Nossa repórter Laine Grace esteve agora pela manhã na sede do Ministério Público de Minas Gerais, acompanhando a entrevista coletiva e traz os detalhes. René da Silva Nogueira Júnior foi denunciado pelo Ministério Público por homicídio triplamente qualificado, porte ilegal de arma de fogo, ameaça e fraude processual. O promotor Cláudio Barros explicou os agravantes da acusação. São 3 qualificadoras, uma de natureza subjetiva, qual seja o fato de ter sido esse crime praticado por motivo fútil, banal, e, para além disso, 2 circunstâncias de natureza objetiva, ambas também qualificadoras, previstas no artigo 121, parágrafo 2º do Código Penal. A primeira delas, o emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, por ter sido ela colhida inopinadamente no momento em que trabalhava e, além disso, estar desprovida de qualquer instrumental reativo ou a possibilidade de reagir àquela situação, e também o fato de ter sido cometido em via pública de intenso movimento, isto é, no local em que poderiam terceiras pessoas ter sido também alvejadas. Em relação à delegada Ana Paula Lamego Balbino Nogueira, o Ministério Público apontou que ela foi investigada pela Corregedoria por ter cedido uma arma sem autorização, além de prevaricação. O promotor também falou sobre esses crimes atribuídos a ela e o entendimento do Ministério Público. Não há denúncia oferecida contra a delegada. Por quê? Porque em relação à delegada, os crimes que contra ela pesam, a pena mínima, somadas os crimes que em tese ela teria praticado, repito, em tese, não alcançam o patamar de 4 anos. Em razão disso, ela tem ou faria jus em tese ao Instituto do Acordo de Não Persecução Penal. Por isso, nós solicitamos o desmembramento do feito em relação a ela, para que os autos sejam encaminhados à vara criminal comum. Lá, o Ministério Público, por intermédio do promotor de justiça que lá oficia, se for o caso, fará a proposta do mencionado acordo de persecução penal, desde que estejam preenchidos os requisitos para tanto. Dentre eles, a necessária confissão por parte do destinatário desse benefício. Agora cabe à Justiça analisar o recebimento da denúncia. No caso do René, a expectativa é de que ele seja levado a julgamento popular pelo Tribunal do Júri. E o Ministério Público do Estado de Minas Gerais também requereu uma indenização mínima de R$150 mil à família do gari Laudemir. É bom a gente lembrar que a filha do Laudemir, o advogado da filha do Laudemir, já pediu, inclusive, uma indenização beirando quase R$500 mil, e essa indenização está em análise por parte da Justiça, e agora o Ministério Público também requerendo essa indenização. A gente crê que
tudo deve acontecer. E todo mundo que acompanha a gente sabe o quanto que eu fui muito duro, né, nos posicionamentos relacionados à conduta da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, que errou muito na conduta da comunicação, do falar, do explicar, né? E eu acho que o Ministério Público agora fez um bem a Ana Paula Balbino, a delegada Ana Paula Balbino, porque ficou claro por A mais B que essa mulher confiava demais nesse homem, foi levada por um mau caráter, porque esse cara é um mau caráter, de verdade, induzida a deixar com que ele pudesse ter acesso à arma dela e várias outras benesses, mas o inquérito demonstrou, por A mais B, que no dia do crime, quando ele pede para que, e foi iniciado por fraude processual por isso, pede para que ela não entregue a arma utilizada no crime, ela agiu como deve agir uma pessoa que na posição dela entregou, e a partir daí a polícia conseguiu fechar todo o caso. Que a Ana Paula siga, né? Siga a vida dela, como todo mundo pode seguir, e que ela encontre, né, uma pessoa decente para estar ao lado dela, o que a gente deseja. 2 policiais, um civil e um militar, estão internados após serem baleados por um traficante em Contagem, aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. Na fuga, o criminoso morreu após trocar tiros com a polícia. E a gente vai conversar com Giovanni Rodrigues, que conta os detalhes dessa história. Giovanni, os policiais estavam de folga e iam para um Mineirão quando tudo aconteceu, é isso mesmo? Boa tarde, Giovanni. Exatamente isso, André e Janaína, muito boa tarde a todos. Olha, segundo informações da Polícia Militar, os 2 policiais estavam de folga a caminho do Mineirão para assistir o clássico entre Atlético e Cruzeiro, quando abordaram um homem em atitude suspeita, já conhecido da polícia por extensa ficha criminal. Imagens de câmera de segurança mostram o momento em que a dupla de policiais que usavam camisas do Cruzeiro tentam imobilizar o suspeito, que está de camisa branca e bermuda marrom. Os 3 entram em luta corporal. O suspeito sacou a arma e atirou contra os 2 agentes públicos. Depois disso, uma grande operação das polícias civil e militar foi montada para prender o autor dos tiros. Várias viaturas das 2 corporações e até mesmo um helicóptero foram usados no cerco do atirador. Na fuga, o suspeito entrou em um imóvel e foi localizado durante as diligências da Polícia Militar. Houve confronto e troca de tiros. O homem, identificado como Douglas Damião dos Reis Brito, foi atingido e encaminhado para atendimento médico no Hospital Municipal de Contagem. Ele morreu ao dar entrada na unidade de saúde. De acordo com a polícia, Douglas tinha um mandado de prisão em aberto contra ele e ele era apontado como um dos assassinos mais perigosos de Minas Gerais. O homem era um dos líderes do tráfico de drogas em Ibirité, na Grande BH. Há poucos meses, ele comandava pontos de vendas de drogas no bairro Funcionário, em Contagem. O policial civil foi atingido por tiros no tórax e também no peito. Ele foi submetido a uma cirurgia e segue internado no Hospital Municipal de Contagem à espera de uma transferência para um hospital particular em Belo Horizonte. Já o policial militar, que é cabo da corporação, ele é lotado no 18º Batalhão da Polícia Militar em Contagem, foi atingido por disparo nas costas. Ele recebeu o primeiro atendimento no Hospital Municipal de Contagem e foi transferido aqui para o Hospital da Polícia Militar. O estado de saúde do militar não foi informado. Em nota, a Polícia Civil informa que apura as circunstâncias do caso e que a perícia oficial foi acionada e compareceu à cena do crime para a realização dos trabalhos técnicos com a coleta de vestígios e demais procedimentos cabíveis. A corporação ainda informa que o corpo de Douglas Damião dos Reis Brito foi encaminhado ao Instituto Médico Legal Dr. André Roquette para os exames necessários e ainda não foi liberado. André e Janaína. Obrigado, Giovanni. 12h14. Um homem foi preso em flagrante na manhã desta sexta-feira durante um mandato de busca e apreensão da Polícia Federal contra crime sexual e abuso infantil, isso em Juiz de Fora, na zona da Mata Mineira. De acordo com a Polícia Federal, o investigado compartilhava pela internet fotos e vídeos contendo cenas de abuso sexual.
Durante a operação foram encontrados diversos arquivos relacionados ao abuso sexual infantil. A Polícia Federal também apreendeu celulares e dispositivos de armazenamento que vão ser encaminhados à perícia técnica criminal para a continuidade das investigações. O suspeito foi levado à delegacia da Polícia Federal em Juiz de Fora. Olha só, gente, um torcedor provocou um incêndio na mata da Universidade Federal de Minas Gerais, na região da Pampulha. Quem conta pra gente é o Newton Lopes. Causou incêndio na mata da UFMG em frente ao Mineirão. As chamas começaram na tarde dessa quinta-feira, dia 11, após um torcedor do Cruzeiro soltar um artefato explosivo na área que está com a vegetação seca. O brigadista voluntário Igor Gabriel Porto detalha como funciona o trabalho de combate às chamas. O fogo está entre os aceros, que são a estrada, e eu estou contendo o fogo para não passar dos aceros, mas como tem muita matéria lenhosa cortada, precisa do trabalho de resfriamento da área, e é com o corpo de bombeiros, com o caminhão-pipa. O fogo foi controlado por volta das 7 da noite, com a ajuda de um caminhão-pipa da própria Universidade Federal. Vale lembrar que soltar fogos de artifício em Belo Horizonte é crime, com pena que prevê multas que vão de 100 a 20 mil reais. Já a pena para quem coloca fogo em vegetação é de 2 a 4 anos de prisão, além de multa. Repórter Newton Lopes. 12 horas e 16 minutos, a gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente vai falar sobre a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal nesta quinta-feira. 12 e 16, a gente volta em instantes. Estamos de volta com Rede Notícia em transmissão simultânea pela tela da TV Horizonte, no canal 30.1, também no YouTube, TV Horizonte.oficial, no nosso aplicativo Vox. Ainda não baixou? Entra lá na sua loja de aplicativos, a Google Store, Play Store, também a Apple Store, e baixa o nosso aplicativo para você ver e ouvir a TV Horizonte, a Rádio América On Demand, quando e onde você quiser. Também estamos em transmissão simultânea pela América FM no som de 107,1 e também na Cultura M nos 830 kHz. Agora na capital mineira, 12 horas e 20 minutos. A Polícia Federal prendeu na manhã desta sexta-feira Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS, e o empresário Maurício Camissotti, acusados de envolvimento no esquema de fraudes do Instituto Nacional de Seguridade Social. A prisão foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, que também expediu outros 13 mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo e no Distrito Federal. Nas buscas, foram encontrados diversos carros de luxo, incluindo uma Ferrari, gente, meu Deus do céu, Land Rover, Porsche, Mercedes e até um carro de Fórmula 1. É isso mesmo, gente, eu não tô brincando, não. Tem um carro de Fórmula 1, gente. Além de obras de arte, o Careca do INSS é apontado como um intermediário dos sindicatos e associações que receberam recursos que eram descontados indevidamente dos aposentados e pensionistas. De acordo com as investigações, mais de 53 milhões foram repassados a pessoas físicas e jurídicas ligadas ao Careca do INSS. 53 milhões de reais. Isso é só o que a gente sabe, né? Só o que a gente sabe, exatamente. Já Maurício Camissotti é tido como um sócio oculto de uma entidade e beneficiário das fraudes na Previdência. O advogado Nelson Williams também é alvo da operação. Em nota, a defesa do empresário afirma que não há qualquer motivo que justifique sua prisão. Já a defesa de Nelson Williams esclarece que tem colaborado integralmente com as autoridades e confia que a apuração vai demonstrar sua total inocência. A equipe do Careca do INSS ainda não se manifestou. O presidente da Comissão Mista Parlamentar de Inquérito do INSS, o senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, reiterou seu compromisso com a investigação de fraudes do INSS. Vamos ver e ouvir. Eu não falei com vocês que não ficaria impune? Eu não me comprometi que a investigação iria colocar na cadeia os envolvidos em roubarem os nossos idosos e pensionistas, a Previdência brasileira? Pois demos um primeiro passo
o Supremo Tribunal Federal aceitou o nosso pedido da CPMI e colocou na cadeia o careca do INSS e o senhor Camisotti. É o primeiro passo, gente, porque nós temos outros suspeitos, pelo menos 19, que também precisam ir para a cadeia. São dirigentes de sindicatos, de associações que participaram de empresas fantasmas que recebiam e desviavam o dinheiro roubado dos aposentados, dinheiro público do nosso país. 12 horas e 23 minutos. O fato é que a gente tem que parabenizar todo esse processo de investigação e de punição que está sendo colocado em INSS. O governo federal assumiu a sua responsabilidade de devolver o dinheiro, e esse dinheiro tem sido devolvido. Meu pai foi um que teve afanado mais de 4 mil reais das aposentadorias dele de forma vergonhosa. É afanado mesmo, roubado, porque essas pessoas foram roubadas. Sim. E já recebeu integralmente esse valor. E às vezes os aposentados e pensionistas nem perceberam, né, que tiveram ali roubados, como você mesmo disse, e esse dinheiro estão sendo restituídos. Agora, né? Você vê o cara com uma Ferrari em casa, um carro de Fórmula 1 dentro de casa, e isso com dinheiro roubado. É um absurdo. É um absurdo. E olha só, André, ontem terminou o julgamento histórico, né, do ex-presidente Jair Bolsonaro e também dos outros 7 réus acusados da tentativa da trama golpista, né, do golpe de Estado do dia 8 de janeiro de 2023. E agora a gente vai ao vivo de Brasília com a correspondente Carla Gamba, que traz os detalhes. Era previsto para terminar esse julgamento hoje, mas acabou que ontem mesmo já teve a sentença. Boa tarde, Carla, tudo bem? Boa tarde. Pois é, era previsto para terminar o julgamento hoje, mas como vocês podem ver, Estão me ouvindo? Oi, estão me ouvindo? Sim, agora sim, Carla. Ah, sim. Então, voltando aqui, o julgamento estava previsto para terminar hoje, nessa sexta-feira, mas como vocês podem ver, hoje eu estou num cenário diferente aqui de trabalho, porque acabou se encerrando ontem, né? Os ministros acabaram acelerando aí, o voto da Carmen Lúcia e do Cristiano Zanin foram votos mais curtos, e aí eles já entraram nessa discussão sobre as penas e depois já proferiram a decisão ontem mesmo. Tivemos penas, assim, bem... 27 anos a maior pena, que é para o presidente Jair Bolsonaro, o ex-presidente Jair Bolsonaro, e 2 anos a menor pena em regime aberto, que é a do Mauro Cid. Agora, os advogados podem recorrer. O prazo aí é o seguinte, né? Agora, os ministros, eles têm até 60 dias para publicar o acórdão. O que é o acórdão? Ele é a decisão final consolidada, porque cada ministro, para a sessão, eles levam seu voto, né, individual, e aí reúnem esses votos no final e vão colocar ali, escrever essa decisão final com os votos, as penas, descrevendo as penas de cada réu, as multas também de cada réu, e aí isso se torna o final, de fato, da decisão, que a gente chama de acórdão, e ele é publicado. Então, mas a expectativa aqui é de que os ministros não levem esse prazo todo de 60 dias para a publicação desse acórdão, não. Em uma outra decisão recente, inclusive relacionada também ao tema, os ministros levaram cerca de 15 dias. Então, a expectativa, até pela importância, né, desse julgamento, o Brasil e o mundo inteiro acompanhando, a expectativa é de que o acórdão saia muito em breve, que os ministros não levem esse prazo de até 60 dias para publicá-lo, e após ele ser publicado, assim que ele é publicado, os advogados de defesa têm 5 dias para entrar com esses recursos. E esses recursos é o que a gente chama, é um nome que ficou muito popular até, né? Hoje em dia a gente acompanha mais o judiciário brasileiro, são os embargos declaratórios. Mas esses embargos declaratórios, eles não permitem que se questione o mérito da decisão e nem as penas. É um tipo de recurso que só serve para que os advogados possam questionar,
tirar dúvidas sobre pontos muito específicos. E aí esses embargos declaratórios, então, após o acórdão, eles têm 5 dias para apresentar esses recursos e depois ele é julgado pelo ministro Alexandre de Moraes, mas muito provavelmente ele vai submeter à turma também esses embargos. Carla, depois de tudo, né, todo o processo de julgamento, todo aquele imbróglio envolvendo o voto de mais de 13 horas do Fux, que a gente já esperava a divergência, mas não esperava que fosse colocado da maneira como foi colocado. As respostas ontem, entre linhas, que os ministros deram nos apartes concedidos, já que o Fux disse, não quero aparte nenhum, ficou falando sozinho durante 13 horas. Qual que foi a percepção em Brasília, até mesmo entre os colegas jornalistas, em relação às penas? Chegaram a se falar em penas de 40 anos para o Bolsonaro, acabou chegando a 27 anos de prisão em regime fechado. Ficou entendido também no meio político que essas penas abriram possibilidade para o projeto de anistia avançar no Congresso, ou realmente as penas foram justas dentro do entendimento de todo mundo? O entendimento foi de que as penas foram justas, sim. É óbvio que a defesa não concorda com isso, né? Mas, assim, para explicar para quem está nos ouvindo ou nos assistindo, quando a gente vai calcular uma pena de uma pessoa que é condenada, cada crime, ele prevê, né, já está estabelecido a quantidade de tempo de prisão em cada crime. Porém, a gente usa nesse cálculo o que a gente chama de atenuantes, que pode diminuir a pena, ou agravantes, que pode aumentar a pena. Então, o que seria um exemplo aí de atenuantes? A idade. Acima de 70 anos, e é o caso de vários dos réus, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro, eles podem usar esse atenuante da idade para diminuir a pena. Mas tem os agravantes, e aí um exemplo de agravante, no caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, é de que ele foi considerado líder da organização criminosa. E aí tem também o Walter Braga Neto, que é a segunda maior pena. Um dos agravantes é porque os ministros consideraram que ele era um personagem muito importante e muito influente nessa organização da trama golpista. Então, calculando aí o tempo que já se prevê no cometimento de cada um dos crimes, cada réu, os ministros foram calculando nome por nome, chamando nome por nome e fazendo esse cálculo utilizando esses atenuantes ou agravantes. E aí, a partir disso, por isso, assim, a gente tinha uma expectativa inicial, obviamente, a partir da soma do que previa esses 5 crimes, mas os cálculos foram sendo feitos considerando também esses atenuantes e agravantes e o grau de envolvimento de cada um dos réus com cada um dos crimes. O que a gente ouve aqui em Brasília, e aí de advogados que estavam presentes lá no julgamento, alguns advogados criminalistas, muita gente, assim, estudante de direito, e entre os colegas também, jornalistas e parlamentares, que eu pude ouvir muito rapidamente, porque ontem o julgamento acabou muito tarde, hoje é um dia meio morto aqui em Brasília, como a gente fala, né? Não tem sessão, não costuma ter sessão nem no Supremo, nem no Congresso, costuma estar mais esvaziado. Mas o que eu ouvi aí de bastidores é que foi uma pena justa, de maneira geral. Tem sido avaliado que foi uma pena justa, sim. O que se fala mais agora e aí, quando ele vai ser preso? E ele vai ficar em regime aberto, fechado? Ele, eu digo assim, o ex-presidente Jair Bolsonaro, mas também os outros réus. Essa é uma questão que tem levantado mais dúvida, que tem levantado mais a expectativa aqui do pessoal. E em relação ao projeto de anistia, André, que você fala, é óbvio assim, que a oposição ontem, assim que saiu a decisão, já se manifestou, os líderes, né, tanto da oposição quanto do governo, né, se manifestaram dizendo, os líderes do governo comemoraram
os líderes tanto da Câmara quanto do Senado, né? Mas a oposição, obviamente, se manifestou em redes sociais. Sóstenes Cavalcante disse que é líder do PL. Todos eles, muita gente disse, né? Tem muitos parlamentares dizendo nas redes sociais que iriam, sim, tentar acelerar essa aprovação da urgência do projeto da anistia. Nós falamos sobre isso aqui sexta-feira passada, inclusive. O que é a urgência? A urgência é quando é um rito, os projetos dentro do Congresso, cada tipo de projeto, seja projeto de lei, uma proposta de emenda constitucional, que é a PEC, cada tipo de projeto ele tem um rito específico de tramitação. Alguns têm que passar por a comissão X, Y, outros vão direto para o plenário, mas quando um projeto é aprovada a urgência, né, desse projeto, significa que esse projeto, por óbvio, ele é urgente, e aí ele passa à frente de todos os outros que já estão previstos para votação. E muitas vezes ele pode até obstruir. E o que é, né, obstruir? Vocês devem ouvir muito a imprensa falando isso. Os trabalhos foram obstruídos. É quando você tem ou algum projeto de urgência que precisa ser votado. Então, assim, a Câmara não pode fazer nada, ela tem que aprovar esse projeto. Ou, às vezes, um projeto que tem prazo para ser votado, então, ele tem que ser votado, senão a Câmara para os trabalhos. Então, tudo isso está sendo pensado e articulado aí pela oposição, né? Eu acho que eles vão usar esse final de semana para confabular e discutir aí a melhor estratégia. Mas há sim a expectativa da semana que vem eles pedirem que seja aprovada logo a urgência do projeto de anistia. E caso não seja aprovado ou demore, a gente pode esperar, sim, ver novamente os deputados ali tentando obstruir os trabalhos, né? Não expliquei a obstrução, é você tentar paralisar o trabalho. Mas essa é a estratégia inicial da oposição ali no Congresso. Eles estão prometendo não deixar barato essa condenação, tanto do ex-presidente Jair Bolsonaro, quanto dos outros réus. E aí, lembrando que um dos réus é o deputado federal Alexandre Ramagem. E entre as condenações dele, foi determinada a perda de mandato. E aí, só explicando para quem nos ouve e para quem nos assiste, essa perda de mandato, ela acontece, como o ministro Alexandre de Moraes descreve ali no momento que ele lê a decisão, porque um deputado, ele tem um tempo, a Constituição Federal tem um tempo máximo, né, para que um deputado possa prever esse tempo que o deputado possa faltar sessões, que seria de 120 dias. Então, um deputado eleito, ele não pode se ausentar da Câmara por mais de 120 dias. Como o Ramagem foi condenado em regime fechado inicialmente, ele estaria preso e ele não poderia ir à Câmara e nem participar de sessões virtuais. Logo, ele ultrapassaria esse limite, né, de faltas que a Constituição prevê e perderia o mandato. Então, ele já orienta ali na decisão, né, os ministros já colocam isso, que a Câmara seja comunicada dessa condenação e desse prazo que ele vai atingir, estando em regime fechado. Então, com as faltas atingidas, com as faltas máximas atingidas, ele perderia o mandato. Mas outro ponto que a gente pode aguardar aí semana que vem é a Câmara talvez não deixar barato isso, não seguir isso, porque é um deputado. E aí não é por amor ao Ramagem, mas é uma coisa que acontece muito no Congresso, os deputados pensarem ali, e se eu deixar isso passar? E se algum dia eu fizer algo parecido? E aí eu vou perder também o mandato? Então isso é muito colocado aí na balança quando os deputados recebem alguma orientação de outro poder para perda de mandato, para cassação, enfim. Carla Gamba, direto de Brasília, trazendo todos os detalhes. Obrigado, Carla, por essa cobertura. Parabéns pela cobertura. Foi extenuante, a gente sabe muito bem, esses últimos 2 dias, né? Varando, começando
votos por 9 da manhã, e 9 da manhã você tem que estar dentro do plenário, até você chegar do plenário, é um dia que começa lá às 5 da manhã para arrumar a vida toda, e se estendeu ontem até 1 e tanta da manhã, a Carla tá me mandando mensagem ontem, era mais de 1 da manhã, com o compromisso do trabalho feito aqui na nossa TV Horizonte, também na Rádio América. Obrigado, Carla, bom descanso para você, se Deus quiser, essa parceria vai continuar aí por longo tempo, viu? Obrigada André, obrigada Janaína, obrigada também a quem nos acompanhou aí, seja pela Rádio América ou pela TV Horizonte. Eu agradeço muito a oportunidade e esperamos que continue. Semana que vem vou estar aqui, se tudo der certo, se Deus quiser, comentando tudo isso que a gente está falando, porque a expectativa é continuar aí, vai vir o recado da Câmara ao Supremo, vai vir o recurso aí no Supremo Tribunal Federal, as defesas já começaram a se pronunciar, então tem coisa para acontecer aí, até o processo transitar em julgado, né, que seria chegar ao fim, não poder mais ser apresentado recurso, e a gente saber como é que vai começar a ser cumpridas essas penas. Muito obrigada, boa tarde a todos, e até a próxima. Boa tarde. Boa tarde, Carla. 12h38, a gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente vai conversar com a vereadora de Belo Horizonte, Luísa Dulce, do PT. É depois do intervalo. Estamos de volta com Rede Notícia e transmissão simultânea pela TV Horizonte no canal 30.1, no nosso YouTube TV Horizonte.oficial, no nosso Vox, o aplicativo da TV Horizonte da Rádio América e também na América FM 107,1, Cultura M 830 kHz. Agora 12h41, a gente começa a bater um papo com a vereadora por Belo Horizonte, Luísa Dulce, do PT, que é uma das signatárias do projeto de lei que pede a instauração do tarifa zero no transporte público da capital mineira. Luísa, obrigado pela sua presença aqui, obrigado por ter atendido o nosso convite. Sempre bom poder contar com pessoas jovens, movimentando a política e com uma atuação forte como tem sido a sua na Câmara. Muito obrigado. Olá, André, Janaína, cumprimentar também todas as pessoas que nos escutam. É um prazer estar aqui com vocês. Olha só, para a gente introduzir esse papo, a gente quer colocar no ar, trazer uma declaração dada ontem pelo prefeito Álvaro Damião durante a visita que ele fez à biblioteca, né, pública de Belo Horizonte, ontem na reinauguração dela, e mais uma vez o prefeito Álvaro Damião mostrou-se contrário ao tarifa zero. Disse inclusive que se Belo Horizonte pagar o que tem que ser pago pelo tarifa zero, bancar a sua parte, vai faltar dinheiro para a educação e para saúde. Vamos ver, Luísa? Vamos ver você também que está ouvindo e vendo a gente no Rede Notícias. Coloca no ar. Se fosse viável, se tivesse condições, se alguém fosse bancar isso, com o maior prazer. Agora a prefeitura, ela tem o aporte dela, que ela já faz. Por que ela faz o aporte dela? Porque senão a passagem seria o dobro do preço. Se a prefeitura não tivesse fazendo o investimento que ela faz com o subsídio, o preço da passagem já seria o dobro, para atender o município de 2,5 milhões de habitantes. Então, quando eu falo que eu não gosto de brincar com o sentimento das pessoas, é isso. É causar na pessoa, principalmente naquele que está me ouvindo, naquele que está me assistindo, a impressão de que eu vou conseguir fazer aquilo, sabendo que eu não vou conseguir fazer. Eu não vou fazer isso com ninguém, seja com aquele que pensa no tarifa zero, seja na saúde, seja na educação, na cultura. Eu não vou prometer para a pessoa, dar esperança para a pessoa de uma coisa que eu sei que não é viável. Ah, mas é viável. Eu falo, é viável de onde? De onde? Ah, mas tem um estudo. Tem um estudo? Você quer que eu aplique um negócio que pode dar um rombo de 1,5 bilhão na prefeitura através de um estudo? Você quer que eu faça isso? E depois eu fecho o posto de saúde para poder pagar isso aí? Depois eu fecho as escolas para poder pagar isso aí? Não dá, né, gente? Luiz, essa história do subsídio começou lá com o Calil, dizendo que comprando vales transportes, né, 300 milhões. De 300 pulou para 500, de 500 chegou a mais de 700, que é o atual, e se fala nos bastidores da Câmara que o próximo subsídio que vai ser apresentado agora no orçamento, que deve estar vindo aí agora em outubro para a Câmara, deve ultrapassar R$1 bilhão.
Se a prefeitura tem R$1 bilhão para subsidiar empresas de ônibus, o estudo diz que a prefeitura teria que entrar com 500 milhões, não é isso? Da conta de 1 bilhão e 800, 1 bilhão e 300 veriam da contribuição das empresas, 500 milhões da prefeitura. Até onde eu sei, no pouquinho de matemática parca que esse pobre jornalista sabe, 1 bilhão, 700 milhões, não vou nem falar do 1 bilhão que é suposição, tô falando que você paga hoje. 700 milhões é menos que 500 milhões. Alguma coisa tá errada aí, não? Vamos lá, André. Primeiro, estou muito feliz da gente estar discutindo essa questão da tarifa zero aqui, que é um dos principais problemas da cidade. Nós, vereadores, estamos em contato com as pessoas o dia todo e o que a gente mais escuta são os problemas do transporte. O que a Câmara Municipal está fazendo é apresentar uma solução para a Prefeitura desse problema que você colocou. Tem um problema do orçamento. A Prefeitura gasta muito dinheiro, esse ano 700 milhões, para subsidiar um transporte que é muito mal avaliado. Então eu queria dizer para o prefeito Álvaro aqui com muito respeito, convidar ele para conversar com a gente, vamos dialogar. Esse é um projeto que está tramitando, tem 22 assinaturas de mais de 10 partidos diferentes, então não é um projeto da esquerda, não é um projeto da direita, é um projeto que está preocupado em solucionar uma questão, um grande problema de todas as metrópoles como é Belo Horizonte. Então nós podemos sentar para dialogar sobre o melhor formato, a melhor modelagem. Agora, discordar do prefeito, quando ele fala que eu vou me basear num estudo, sim, um estudo feito pela UFMG, e nós precisamos que a prefeitura apresente muitos estudos para pensar o transporte na cidade. Se esse não for o melhor modelo, vamos conversar. Agora, já há mais de 130 municípios no Brasil com tarifa zero. Então essa é uma realidade. Se o prefeito está chamando isso de utopia, queria desafiar aqui com toda fraternidade, mas dizer que é uma utopia viável. E nós precisamos de coragem, nós precisamos de movimentação na cidade para lidar com os problemas de hoje. A questão do transporte é um problema para o bolso das pessoas, que gastam mais de 20% do seu salário, né? Quem ganha, pessoas de baixa renda, com transporte, pessoas que eu tenho conversado muito, tá, André, Janaína, eu tenho saído, panfletado, e as pessoas falam, quando a gente pergunta assim, o que você faria se você não tivesse que pagar o transporte, com esse dinheiro que você economiza? A primeira coisa, me alimentar melhor. A segunda coisa, poder sair para ir numa consulta médica, né? Sair mãe solo, pessoas que vão circular pela cidade, que vão utilizar um lazer, que vão fazer, né, uso da cultura da cidade. Então, essa é uma solução não só para o transporte. E aí eu queria dizer como economista. Vários estudos mostram que a tarifa zero faz girar, movimentar a economia da cidade. Belo Horizonte vive de serviços, vive da cultura. Então, a gente estaria apresentando uma forma da economia girar mais. É isso que nós estamos tentando dialogar com o prefeito. Queria convidá-lo para conversar com a gente, né? Não pode ser somente através de entrevistas quando ele está numa atividade pública. Vamos sentar, vamos conversar com os vereadores, inclusive, vamos ouvir. Isso tentou ser feito e quem foi para a mesa de negociação, para a mesa de conversa, foram os secretários. O prefeito mesmo não sentou para conversar. Isso até o próprio Roberto Andrés, essa semana aqui com a gente no Rede Notícia, que é um dos idealizadores do Tarifa Zero, é um dos estudiosos que até onde eu saiba, né, estudar dá um trabalho pra caramba, né? E quando vejo um prefeito falar que, vou me basear em estudos, prefeito, você vai basear em quem? Mandiná, prefeito? Desculpa, aí é uma opinião minha. Tá de brincadeira, prefeito. Você vai basear em quem? No pó do Pirilim Pimpim? Ah, não dá. E um dos questionamentos do Roberto mesmo foi justamente isso, essa falta de diálogo, essa resistência do prefeito e também a falta de solução. Já que você é contrária ao Tarifa Zero, qual que é a solução para o transporte público, para a mobilidade urbana aqui da cidade? Você também percebe isso também, vereador? Além dessa falta de diálogo, de sentar e conversar, e vamos tentar resolver? Então, falta isso também? Janaína, você foi no ponto central, né? A pergunta que eu faria para a prefeitura é qual que é o plano para lidar com um problema que a cada ano consome uma parcela maior do orçamento, que as pessoas, né, têm que despender um dinheiro muito significativo, importante, fazer escolhas difíceis no seu dia a dia. Então, se a cidade não está madura nesse momento para tarifa zero, nós da Câmara avaliamos que esse movimento está crescendo e eu queria convocar todo mundo que está nos escutando para participar com a gente, fazer uma pressão nos vereadores, né? Movimentar esse tema. Com 28 votos passaria. Passaria no primeiro turno. Estão faltando 6. Estão faltando 6. E passa no primeiro turno, quer dizer que o projeto
ainda pode receber contribuições. É isso que nós estamos querendo dizer para o prefeito Álvaro. Vamos dialogar sobre o projeto, se tem fragilidades, se a prefeitura precisa de mais tempo, vamos então montar um cronograma de reuniões, de trazer especialistas. Enfim, nós queremos fazer avançar essa que é uma ideia que nós temos certeza que vai mudar a vida de todas essas pessoas de Belo Horizonte. Luísa, rapidinho, antes da gente ir para o intervalo, uma pergunta rápida e uma resposta rápida. Você acha que essa construção de um tarifa zero poderia ser feita atrelada à construção do novo contrato de concessão de ônibus em Belo Horizonte? Que ele está para vencer, então poderia ser algo que fosse construído com tranquilidade, com muita discussão na cidade, porque também eu levo aqui uma contrapartida, um contraponto. Hoje, o custo do sistema, desse sistema de transporte ridículo que nós temos em Belo Horizonte, custa quase 2 bi. Mas se você oferecer tarifa zero, esse custo vai aumentar porque mais pessoas vão utilizar o ônibus. Então isso poderia ser feito de maneira gradual, esse aumento de gratuidades, mas você acha que poderia ser feito nesse escopo dessas discussões que a Câmara já, inclusive, está levantando e que a Prefeitura até agora não se envolveu e quem tem que levar esse projeto é a Prefeitura. E a Prefeitura, ó, tá nem aí. Não, é a verdade, gente. Não vamos passar pano. A verdade é essa. Você acha que poderia ser feito dessa forma? Perfeitamente, André. O projeto ele já prevê uma transição de 4 anos, mas é possível a gente atrelar, sim, a elaboração do novo contrato. Isso porque o problema do transporte é muito complexo. A tarifa zero não vai resolver tudo, mas ela é um caminho. Então, se a gente puder atrelar isso à discussão do novo contrato, ou se a gente puder construir um cronograma, né, de ir pactuando gradualmente, acredito que vai ser uma solução para a cidade, né, para essa questão do transporte. Então, você está muito correto. 12 horas e 50 minutos. Vamos para o intervalo rapidinho. Na volta a gente continua essa conversa com a Luísa Dulce, vereadora do PT aqui em Belo Horizonte. Estamos de volta com Rede Notícia, agora em Belo Horizonte, 12 horas e 53 minutos. A gente está entrevistando a vereadora por Belo Horizonte, Luísa Dulce, do PT. Não tem como a gente não falar sobre o que aconteceu ontem em Brasília, o julgamento, preso ele já está em prisão domiciliar, o julgamento e a sentença dada ao ex-presidente Jair Bolsonaro e os outros 7 réus apontados pela justiça como o núcleo duro, aqueles que tramaram uma tentativa de golpe de Estado em 8 de janeiro de 2023. Como é que a senhora viu isso? A senhora sempre, nas redes sociais, sempre foi muito, muito forte, muito contundente nas falas contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. No seu ponto de vista, ficou barato ainda os 27 anos? Poderia ser mais? Ou a pena foi justa? André, eu quero aqui celebrar o resultado da votação de ontem. Não vou avaliar tanto a dosimetria da pena, como nos falaram, mas acho que foi uma pena justa. Mas celebrar o resultado da condenação, tanto do ex-presidente quanto de membros da cúpula do seu governo e também da cúpula militar, né, das Forças Armadas, que participaram ativamente, como ficou comprovado nesse julgamento, no que foi apresentado pela Procuradoria-Geral da República, da tentativa de golpe de Estado. E eu falo isso porque se esse golpe tivesse sido concretizado, provavelmente nós não estaríamos aqui podendo falar sobre o que aconteceu. E é um resultado histórico no nosso país que, infelizmente, passou por muitos golpes de Estado, tentativas de golpe. Recentemente, nós vivenciamos isso. Então, foi, sim, um resultado muito histórico que precisa ser conhecido pela população nesse sentido, né? Não é uma questão de defender A ou B, mas de defender a democracia, de defender os fatos, de defender as instituições do nosso país. Então, é por isso que, né, falo aqui como vereadora, mas também como cidadã, foi um resultado que precisa ser celebrado. Você falou das tentativas de golpe, eu fui caçando aqui na cabeça. 1889, o golpe de Estado que derrubou o Império. 1930, Vargas. 1945, saída de Vargas. Aí depois você tem Não, antes você ainda 61, tem a tentativa de tirar, Jango, né? De não deixar Juscelino Kubitschek assumir o poder em 56, que aí o Marechal Lott teve que dar um golpe preventivo. Aí você tem em 61, Brizola e toda a mobilização da cadeia da legalidade para garantir a posse do vice-presidente sobre o parlamentarismo. Aí depois 64. Depois ainda tivemos a tentativa de golpe com a bomba do Rio Centro. Não podemos esquecer disso, não. Em que, inclusive, um dos réus, agora punido, recebeu anistia ali. Naquele dali não deveria ter recebido. Seu general Augusto Heleno estava envolvido na explosão do Rio Centro, que vitimou, poderia ter causado uma tragédia
Graças ao bom Deus não aconteceu, né? E vários outros. O próprio ex-presidente, é bom a gente lembrar, foi para a reserva jovem do Exército, porque também teve punição contra ele por envolvimento a tentativa de atos terroristas à sede da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, da Leste, no Palácio Tiradentes. Então, o que você falou é ponto. Não estou aqui defendendo a AB, estou colocando o que a Justiça fez. E aí, André? Eu não tenho aqui procuração para ninguém, gente. O fato é esse. É muito significativo ter sido condenado um ex-presidente que, quando era deputado federal, fez aquela fala exaltando, né, o torturador da presidenta Dilma, ela na condição de presidenta. Então, para nós, mineiros, também acho que isso é muito significativo. O voto final, né, que condenou ter vindo da ministra Carmen Lúcia, para ser uma reparação histórica mesmo de tudo que a gente vivenciou nesses últimos anos. Acredito que a população precisa reconhecer tudo isso, né, para a gente não repetir o que aconteceu. Exatamente. Cuspiu no busto de Rubens Paiva. Foi um julgamento histórico e eu vou dizer vergonhoso, mas vergonhoso do ponto de vista de ter chegado a esse ponto, né? Ter chegado a gente entender que teve um atentado, né? Que teve ali a possibilidade de um atentado, de querer matar alguém, né? Que é o pior de tudo. E vergonhoso de pensar que várias pessoas do alto escalão cogitaram isso, né, Luísa? Um presidente. Presidente, ministro supremo. É tudo isso. E outra coisa, né? Alguém que chegou ao poder, à presidência da República e aos mandatos sucessivos de deputado, pelo voto democrático, pela escolha do povo, que é soberana. É soberana. Que escolha quem o povo escolher. A senhora foi escolhida para ser vereadora de Belo Horizonte. O povo te escolheu, o povo te deu esse mandato. Isso é a democracia. Ele lá chegou, perdeu a eleição, perdeu, ganhar, faz parte do processo democrático. Se junta os cacos, se reorganiza, poderia estar agora novamente pleiteando uma vaga à presidência da República, normal e natural. Faz parte do jogo, mas é muito complicado, né? E ele foi julgado por alguns crimes relativos ao golpe, né, tentativa de golpe, mas a gente não pode esquecer os 700 mil mortos da pandemia. A gente não pode esquecer a destruição do Estado brasileiro que o Bolsonaro fez. Os Yanomamis que morreram, a míngua. E eu acho que a população deu uma resposta, porque ele foi o primeiro presidente que não foi reeleito depois da nossa Constituição de 88, né? Então a população deu aí uma resposta para ele e a gente precisa reconhecer esse fato histórico. O STF tomou essa decisão em meio a ameaças dos Estados Unidos, né? A nossa soberania, ameaça direta aos ministros do STF. Então foi de fato muito corajoso para estabelecer uma certa continuidade do processo democrático no nosso país. Luísa, obrigado pela sua presença aqui no Rede Notícia. Eu que agradeço. As portas estão abertas da Rede Catedral de Comunicação Católica para você sempre estar aqui. E obrigado por estar. E a gente espera que essas discussões sobre defesa da democracia, que eu acho que isso a gente não deveria nem discutir, né? Devia aplaudir, né? Devia fortalecer, mas principalmente sobre o Tarifa Zero, elas se aprofundem mais, porque o campo democrático precisa disso. Qualquer a democracia novidade, precisa disso. Vamos seguir. Estamos aqui abertos. Obrigada pela participação. Viu? Obrigada pela oportunidade e até breve. Antes da gente acabar o Rede Notícia dessa sexta-feira, eu queria pedir a liberação da direção da Rede Catedral de Comunicação Católica para quebrar o protocolo hoje. Com toda certeza. Tá? Hoje a gente vai dar um até breve para uma profissional que está aqui junto com a gente. Eu falo profissional, embora ela seja uma estudante de jornalismo, que está seguindo um outro caminho, vai caminhar agora para fazer um estágio numa outra emissora, uma outra grande emissora de Belo Horizonte, que é a nossa Daniele Camargos, que é uma pessoa que eu tive uma convivência curta, né? Eu vim para cá, foi o quê? Março, né? Março que eu vim para cá para trabalhar ainda no Egente, depois em abril eu comecei a ter a convivência diária com ela, e eu lembro que quando eu vim trabalhar aqui, comecei a falar que ia ter a convivência diária com ela, a minha esposa, que também passou por aqui, falou assim, cuida da nossa filha. Falou assim, ela é minha filha, você cuida dela, viu? Tô te dando essa responsabilidade. E desde esse dia eu chamo ela de filha, de verdade, e tenho um carinho, um amor por ela, de pai para filho, nem que seja só no jornalismo. E hoje ela está seguindo, e é assim mesmo, pai e mãe cria filho pro mundo, né? E as bate-asas saem voando, eu fiz isso, né? Quando eu saí lá da minha Cabo Frio, deixei meu papai e minha mãe para lá e fui voar pelo mundo, e ela, hoje é o dia dela fazer isso mesmo jeito. Eu quero agradecer você, Dani, por tudo que você nos ajudou aqui no dia a dia, mas principalmente os ensinamentos diários que você nos deu como ser humano.
Eu tive a oportunidade de conviver esses últimos 2 meses com a Dani. Foi uma grande honra, como eu sempre disse. Não te vejo como estagiária, te vejo como uma grande profissional. E vai ser gigante, vai viu? Ser gigante. Vai se ser eu tiver gigante. sorte, ainda a gente tem a oportunidade de trabalhar novamente com você, viu? E se não tiver, a gente vai ficar de longe aplaudindo e tô até vendo a evolução. emocionada aqui, porque verdade. eu sempre falei, eu aprendi muito com você nesses últimos 2 meses. Ela não sabe quanto que ela me ensinou de vida. A ser mais resiliente, a ser mais paciente, a ser mais... E paciência para mim é uma coisa difícil. A ouvir mais, a me calar mais. Obrigado, viu? A gente só tem a agradecer. Verdade. Rede Notícia, em nome de todos, a gente só tem a agradecer a você, viu? É com Deus. De toda a Rede Catedral. Exatamente. Deus te abençoe, filha. De verdade, no fundo do coração. 1 hora, 1 minuto. Fique com Deus. Bom final de semana a partir de agora. Seguindo com o Júnior Brasil, bola na rede, a repercussão da classificação do Cruzeiro para as semifinais da Copa do Brasil. É contigo, Júnior. Fique com Deus.